Vamos dar início a mais uma sessão Mioca Imagem e, mais uma vez, casos desafiadores para tirar o melhor dos exames, tirar o melhor da integração dos métodos de imagem. Meu nome é Ibrahim, eu sou médico do Dante Pazanese e estou aqui com a doutora Edileide, chefe da seção de cardiomiopatia, que vai coordenar e apresentar o resto dos nossos componentes. Edileide, boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui do meu lado direito está o Dr. Paulo Salvador, né, que trabalha na ressonância com o Dr. Ibrahim, e do meu lado esquerdo o Dr. Tito Paladino, que já faz parte da diretoria aqui do Mioca Imagem. E quem vai apresentar o nosso caso, mais um caso desafiador, é a doutora Júlia, e quem vai fazer comentários no final é a doutora Carolina. Então, vamos começar, por favor, doutora Júlia. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Júlia Sarabando, eu sou residente do primeiro ano de cardiologia aqui do Instituto Dante Pazanese e vou apresentar hoje o Mioca Imagem da semana. Primeiro, começando com o nosso desafio diagnóstico, eu quis trazer uma frase de um historiador grego, Heródoto, que ele diz que pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Começando o nosso caso, esse é um caso de um paciente que a gente atendeu em 2020, tá? MPS, sexo masculino, 61 anos, casado, natural de Pernambuco e procedente de São Paulo. Ele não tinha comorbidades conhecidas, negava etilismo e tabagismo e tinha uma história familiar da mãe e do pai de hipertensão, diabetes e infarto agudo do miocárdio. O paciente foi encaminhado aqui para o nosso serviço em 1992, aos 33 anos, assintomático do ponto de vista cardiovascular, devido a um exame admissional que ele fez, que foi evidenciado um sopro cardíaco. Na ocasião, ele negava dispneia, dor torácica, palpitação ou demais sintomas. Ele continuou o segmento aqui no Dante, em consultas de rotina. Em 2005, em um Holter, ele apresentou um episódio de FA com TVNS, né, taquicardia ventricular não sustentada, num Holter de 24 horas. E no mesmo ano, ele apresentou um episódio de síncope, foi diagnosticado com BAVT e indicado o implante de marcapasso definitivo. De 2005 para cá, ele passava em consultas semestrais regularmente, mantendo-se assintomático. Nessa consulta, né, na época de 2020, a medicação de uso contínuo dele era o propranolol de 40 mg 2 vezes ao dia e a mildarona de 200 mg uma vez ao dia. Ao exame físico, ele não tinha alterações, não tinha sinal de hipervolemia, não tinha alteração de ausculta cardíaca nem pulmonar, mantinha uma PA de 100 por 80 e uma frequência cardíaca de 82. Em relação aos exames laboratoriais, ele não tinha alteração, nem hemograma, PCR, função renal e tireoidiana, e ele tinha um ProBNP aumentado de 1575, apesar de não apresentar nenhum sintoma, nenhum sinal de hipervolemia. Nesse ano de 2020, foi solicitado um ecocardiograma transtorácico de rotina. E aí, nesse ecocardiograma de rotina de 2020, eu vou pedir para o Dr. Tito comentar. A gente não mostrou o eletrocardiograma ainda, né, doutora Gina? Você deixou para o próximo, tá bom. Fizemos uma inversão de ordem aqui. Vamos comentar pelo eco. Prometo não atrapalhar o eletro. É que o Tito faz eco tão rápido que ele fez o eco enquanto o paciente estava indo para o eletro. Não, e a gente tem que esperar a doutora Mariana chegar para analisar o eletro também. Então, a gente inverteu a ordem, colocou o eco antes. Você não quer vir para cá, por favor, Mariana? Pode ser. Vossa Excelência, Bruno Valdini, também presente no teatro. Boa tarde, Walter. Bom, primeira imagem do eco, paraesternal eixo longo, ventrículo direito acima, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e aorta, como a gente sempre comenta aqui. A gente já consegue ver que tem um aumento do diâmetro do ventrículo esquerdo, 60 de diâmetro diastólico, 45 do sistólico, e um aumento também do septo, 15 milímetros, com 13 milímetros de parede posterior. De alteração contrátil, eu tenho um movimento assincrônico do septo, aqui no eixo curto, vendo o ventrículo direito acima e o ventrículo esquerdo abaixo, eu tenho um movimento anômalo do septo e uma hipocinesia das demais paredes, um pouco mais evidente, tanto na parede inferior quanto na parede inferolateral. Seguindo uma análise pelos apicais, então 4 câmaras, 3 câmaras e 2 câmaras, a gente mantém aquelas alterações contráteis que eu descrevi previamente, tem uma hipocinesia um pouco mais intensa na parede inferior e inferolateral, um movimento anômalo do septo, e de curioso eu tenho o fio de marca-passo aqui no átrio direito, eu não consigo ver esse cabo dentro do ventrículo direito, e me parece que ele passa dentro do seio coronariano aqui atrás do ventrículo, né? A gente consegue ver essa imagem hiperrefringente.
Análise da contratilidade da deformação de 12,5%, lembrando que o normal é 18%, não segue um padrão específico de nenhuma doença, mas tem sim um gradiente de piora que vai do ápice para a base, não fechando critério para Ficospermia ou qualquer coisa semelhante. Análise da fração de ejeção de 45% pelo método tridimensional, então uma disfunção sistólica classificada como de grau discreto. A gente tem uma alteração contrátil também no ventrículo direito, bastante significativa, uma fração de ejeção do ventrículo direito de 37, um FAC de 25, então uma disfunção moderada e importante do ventrículo direito, sem um aumento significativo. Um refluxo tricuspídeo discreto, com uma PSAP estimada em 35 mm de mercúrio, dado que, o aumento do átrio, que não tem aumento do átrio direito, e a PSAP foi de 30, a gente estimou em 5 a pressão do átrio direito, então PSAP de 35. Do átrio esquerdo, aqui deu uma pequena interferência, mas a gente tem alterações também do padrão de contratilidade do lado esquerdo, a função diastólica não avaliada porque está em ritmo de marca-passo e um refluxo discreto mitral. Refluxo aórtico também discreto, umas válvulas discretamente espessadas, nada muito significativo. Então no eco ficou uma disfunção discreta do ventrículo esquerdo, uma disfunção moderada importante do ventrículo direito, um aumento importante do átrio esquerdo, e um refluxo discreto mitral, e essa posição um pouco diferente do marca-passo. Só isso. Tito, nós tínhamos visto num laudo de um ecocardiograma que havia um aumento de espessura do septo interatrial. Isso. Você também acha? Interatrial? Sim. Era de 8 milímetros, se eu não me engano. Não é, Júlia? Ela tem um aumento, sim, do septo, mas não diria que é significativo. O doutor Edileide tem aqui um pouquinho perto dos folhetos, né, da implantação dos folhetos, mas o resto do septo não tem esse aumento. Não é algo difuso, pelo menos. Acho que foi 5,8 milímetros. E tem aumento, sim, da espessura do septo do ventrículo esquerdo. Esse tipo de aumento, né, Tito, é meio frequente a gente encontrar na prática, né? Precisa tomar cuidado para não hipervalorizar, né? Principalmente na ressonância na tomo, né, que tem uma definição um pouco melhor. Às vezes a janela do eco, como é borrada, a gente não dá muita importância, em alguns casos só, né? Nesse aqui dá para ver perfeitamente. Na tomo e na ressonância é um achado bastante comum. Tem sido uma das maiores indicações, inclusive, para ver massa ou alguma alteração do septo interatrial, e na verdade não é nada, é algum depósito de gordura ocasional. Ô, Tito, e você acha que esse aumento de espessura septal, ela é só septo ou parede lateral também? É mais assimétrico, menos simétrico? Tem um aumento tanto da parede septal, de 15, quanto aumento da parede ínfero-lateral também. Na parede anterior não me parece ter aumento, e na parede inferior a gente tem essa alteração contrátil com uma espessura um pouco menor que as outras. Então eu diria que o aumento é sim no septo e na parede ínfero-lateral. E qual o diagnóstico? Vamos ver se o eletro nos ajuda, né? Olhando o eco, antes de conversar até com o paciente, né, tem talvez um spoiler, olhando o marca-passo, olhando o eco, as alterações contráteis aqui na parede inferior, inferior-lateral, sem ter história de coronariopatia, mesmo com esse aumento da espessura, eu humildemente tinha pensado em chagas antes de perguntar para todo mundo. 15 de septo? Pois é, antes de perguntar para todo mundo, eu falei, será que tem chagas, alguma outra doença associada? Mas realmente esse aumento do septo, posterior, isso aí sai fora um pouquinho do escopo da doença. Quando a gente entra no aumento de espessura, a gente só passa a pensar nas etiologias que cursam com hipertrofia ventricular. Exatamente. E aí vem hipertensão, miocardiopatia hipertrófica, amiloidose e Fabry, né, por ordem de frequência. Pensando assim, ficaria mais para amiloidose, né? Mas de primeira, quando eu li a contratilidade segmentar, falei, putz, será que é chaga? Temos a idade, que fica mais para amiloidose, mas a hipertensão pode ser também. Vamos em frente. O eletro acho que pode ajudar bastante, né, doutora Gília? Isso, o eletro com certeza vai fazer a diferença nesse caso. Vou chamar o Dr. Paulo para apresentar a tomografia de tórax. Boa tarde com todos. Sempre agradecendo pelo convite. Dessa vez a gente fica sem ressonância, alguma contraindicação para o marca-passo, né? Tem uma tomografia de tórax que também vai trazer informações interessantes também. Nessa varredura inicial a gente observa, bom, a tomografia de tórax é uma imagem feita na varredura sem contraste, tá? Aproveitamos para observar parênquima pulmonar, o mediastino,
coisas que chamam a atenção. Então vejam como tem uns artefatos aqui que às vezes confundem se tem uma doença parenquimatosa pulmonar, mas não. Quando a gente reformata as imagens, consegue imagens como esta, que é uma imagem que pondera todas as atenuações que são mais brilhantes, no qual a gente observa objetos, nesse caso, como marca-passo e tudo que tem um pouquinho mais de atenuação de metal. E já chama a atenção que tem 2 eletrodos, né? Como foi descrito, um colocado no átrio e outro que vamos confirmar em outras imagens reformatadas. Então, o primeiro eletrodo se encontra no átrio e outro eletrodo a gente não estava encontrando ele no local normal do ventrículo direito, e sim a gente confirmou o que o eco tinha falado, né? Que se encontra no seio. Tá? Falando sobre características de caracterização tecidual, e isso como um exame sem contraste, a gente fica devendo tudo isso. Mas, em grosso modo, vejam vocês esses 4 câmeras na tomografia sem contraste. Não tem a famosa hipertrofia lipomatosa do centro interatrial, que na tomografia a gente vê muito bem. Vejam a gordura na parede torácica, como ela fica uma atenuação bastante diferente em relação à atenuação do miocárdio e da estrutura do coração. Então, se fosse gordura, ela ficaria com uma atenuação muito parecida com isso aqui, ao qual a gente não está vendo. Então, no final das contas, a gente confirmou essa alocação diferente do marca-passo, do eletrodo ventricular, e só corroborando um pouquinho mais informação em relação ao uso da ressonância em pacientes com marca-passo, cada vez vem mais desenvolvendo novos dispositivos que favorecem a realização desses exames nesse tipo de pacientes. O Bruno sabe muito bem que não depende só do marca-passo, senão também dos eletrodos, que ambos precisam ser compatíveis com a realização. No caso dos nossos pacientes, acaba sendo interessante porque muitas vezes eles trocam, mas às vezes deixam eletrodos antigos, os quais não eram compatíveis, e ficam uns novos que são compatíveis. Então, o detalhe de caracterizar muito bem esse histórico é muito interessante realizar isso. E justamente, o objetivo desse exame não é se ou não compatível, tudo parte da indicação. Se a indicação vai mudar a vida do paciente, vai acrescentar, vai falar sobre o grau de fibrose, vai mudar o diagnóstico, acho que merece sim muito bem ser considerado. E em segundo lugar, conversando sempre com o pessoal do marca-passo, a programação, ver se o equipamento é compatível não só para tórax, não só para crânio, tem que ser compatível para o tórax, a realização dos dispositivos, e assim realizar os procedimentos com muita segurança. Então é um detalhe interessante no caso considerar. Nesse paciente não sabíamos todos esses detalhes, mas saibam que é possível sim em determinados casos. Tá bom? Então, como é que você repete isso aí que você falou que é importante? Precisa saber o modelo do marca-passo e quantos eletrodos ficaram na pessoa, né? Eu costumo resumir isso, o que eu falo para os residentes, em cinco passos. Primeiro, a indicação. Se for uma indicação relevante, a gente vai em frente. O segundo lugar, saber os eletrodos, todo um histórico prévio dos eletrodos, a indicação do qual foi, porque se a gente ponderar a indicação, o paciente que depende 100% do marca-passo, aí tem uns eletrodos que estão questionáveis e tudo, então pondera a indicação, né? A balança chama atenção. E tem artefato, Paulo, mesmo quando é compatível? Exatamente. Então, só acabando 5 pontos também. Aí vem o marca-passo, e eu dou final justamente se tem uma restrição para corpo total ou só para o tórax, que esse é um detalhe mais técnico com o pessoal do programa marca-passo. Agora, voltando já em relação aos artefatos, a gente volta para o primeiro passo, que é a indicação. Por exemplo, se for muito interessante avaliar a perfusão miocárdica, muitas vezes o eletrodo ventricular está alocado numa topografia que atrapalha muito a perfusão miocárdica. Se fosse uma avaliação de isquemia ou estresse, infelizmente os eletrodos atrapalham na perfusão, portanto atrapalham o diagnóstico nesse caso. Tem um desenvolvimento, várias técnicas que tentam atenuar esse artefato do marca-passo, porém ainda é bastante questionável, está crescendo ainda isso. Então, sempre na indicação tem que ser ponderado. Só lembrando, um caso que a gente fez em marca-passo, aqui foi uma indicação muito bem definida, se a gente conseguia o paciente evoluir para ressincronizador. Protocolo enxuto, um protocolo significativo para a sequência.
demonstrou fibrose intralateral basal, contraindicando assim a evolução para recinto. Então, quando vale a pena merecer indicação e fazer o procedimento com mais segurança. Excelentes observações. Só para lembrar, para quem está menos afeito ao método, que esses dispositivos compatíveis foram desenvolvidos não pensando em ressonância de coração, mas pensando em ressonância de crânio, né? Porque para neuro, ressonância é um exame muitas vezes indispensável. E aí, como precisa, eles acabam fazendo, mas gera esses artefatos. Agora, Edileide, nós estamos num caso em que o eletro vai ser mais importante que a ressonância. É verdade, mas antes de passar para o eletro, eu até queria lembrar que a Júlia me contou um caso de ontem, que ela atendeu um paciente, que ela já tinha feito o pedido da ressonância e voltou atrás, né? Por quê, Júlia? A gente tinha feito a solicitação da ressonância, o paciente já estava saindo do consultório com o pedido na mão, a esposa retornou. Doutora, eu tenho uma dúvida, eu vi na televisão o caso do policial que entrou dentro do setor da ressonância com a arma, e aí teve toda a fatalidade que a gente viu envolvida, e eu estou na dúvida, o meu esposo, já teve um acidente com arma de fogo, ele tem alguns estilhaços dentro do tórax. Tudo bem fazer a ressonância? Falei, por favor, me devolve o pedido, deixa eu rasgar. A gente está contraindicando, obviamente, a ressonância nesse sentido. Deixa eu só falar uma coisinha. Esse acidente aconteceu num serviço que eu trabalho. Não era policial, era um advogado. E, inadvertidamente, ele entrou com a arma nas costas. Assim, ele tinha tirado tudo de metal, acabou que ele entrou para acompanhar a mãe. E aí deu todo o problema dentro da sala. Não sabia que você trabalhava. Não é a bala, ela não necessariamente é uma contraindicação para ressonância. A gente precisa tomar cuidado com duas coisas. A principal delas é a que você pensou. A localização dela, que ela pode gerar tanto artefato que atrapalhe, ou se ela está numa localização muito delicada, que se ela tiver algum tipo de aquecimento, deslocamento, porque a bala brasileira, ela tem mais limalha de ferro, tem mais resto de ferro magnético do que as balas estrangeiras. Então, é uma característica que a gente tem que pensar, às vezes tiro muito perto do pescoço, na coluna, da medula e tal, a gente acaba evitando fazer por isso também. Mas quando a localização no tórax, ela vai gerar tanto artefato que muitas vezes a imagem vai ficar invisível, inútil mesmo. Bom, dando segmento, a gente vai agora para o eletrocardiograma. Por último, mas não menos importante, né? Vou pedir para a doutora Mariana comentar. Antes da Mariana, vamos pedir para o doutor Cícero dizer o que ele acha desse eletro. Se a gente pode falar que tem sobrecarga esquerda aqui, doutor Cícero. Alô? Com a presença do marca-passo, doutor, atrapalha um pouquinho, né, a visualização, ele causa um padrão sugestivo ali, alarga um pouquinho o QRS, então acaba atrapalhando um pouquinho a interpretação. Você concorda, Mariana? Pois é, que responsabilidade, né? Essa do tomo, passa para o eco e a gente chega aqui no eletro. Então, a gente está vendo um paciente que nós não conseguimos ver a linha de base, então a gente tem como se fosse uma interferência, percebendo que ele tem uma fibrilação atrial em linha de base, né? A gente vê uma espícula grande de marca-passo conduzindo de modo unipolar, então a gente fica com uma espícula maior e está só conduzindo o ventrículo. Ele, apesar de ter descrito, a gente vê o eletrodo em átrio, ele não está estimulando o átrio, ele está simplesmente estimulando o ventrículo. Então a gente sabe que ele, numa frequência de 60. Então está numa frequência cardíaca teoricamente baixa, então parece que ele está dependendo de marca-passo, numa fibrilação atrial. E o que é interessante é que quando, aí o Bruno pode inclusive me ajudar muito, quando vai se fazer o implante de marca-passo, que foi feito lá pelo átrio direito e tentou colocar lá provavelmente no ventrículo direito, se eu tenho o eletrodo no ventrículo direito, eu esperaria uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo em V1. Teria que estar negativo. E surpreendentemente a gente está com QRS totalmente positivo em V1, né? Então, você falar, e a gente sempre fala em pronto-socorro, principalmente quando vai passar, sai uma morfologia de bloqueio de ramo direito, cuidado que pode até ter algum tipo de acidente. E aí, corroborando com tudo que a gente viu, que o Paulo mostrou, que o Tício mostrou, provavelmente está cateterizando aí o seio coronário, né? Então, ele está indo lá para o lado esquerdo, pelo seio coronário, estimulando.
com morfologia aqui do bloqueio de ramo direito. E, infelizmente, para padrão morfológico, para eu dizer para vocês se tem sobrecarga ventricular, se tem alguma outra coisa, a gente perde completamente o parâmetro nesse eletro. Ou seja, o marca-passo prejudicou a tomo, a ressonância, prejudicou o eletro também, né? O Tito aqui do meu lado está falando, viu? Só o eco é soberano. Doutor Bruno, o que você acha, Bruno? Para esse paciente era melhor ser nessa localização mesmo ou foi fortuito essa localização? O que você acha? Basicamente como se fosse Oi. Bom, funciona como se fosse um cabo de ressincronizador mesmo, como a Mari falou. Está estimulando o epicárdio do ventrículo esquerdo. Geralmente se prefere padrões de bloqueio de ramo direito ou padrões de bloqueio de ramo esquerdo. Só que é um QRS extremamente largo, tem 240 milissegundos. Então, meu paciente já tem fibrilação atrial, provavelmente o benefício está meio... Bom, está pobre. Nesses casos, só um debate interessante para aprendizado mesmo. Quando uma opção que hoje você tem, quando você não quer ressincronizar o paciente, ou quando a ressincronização gera QRS muito largos assim, é você colocar um eletrodo dentro do septo interventricular, ou septal profundo, ou no feixe de Risch, para você conseguir estimular com um QRS mais estreito. Se você não quisesse, num cenário desse, se você não quisesse, por exemplo, trocar por um ressincronizador, você poderia tirar esse eletrodo dessa posição e, usando uma bainha, reposicionar o mesmo eletrodo ou um semelhante no feixe de Risch no septo para estreitar o QRS, pensando em benefício de insuficiência cardíaca. Perfeito. Vamos em frente, então. Então, dando seguimento aqui, a gente tem a radiografia de tórax do paciente, que a gente consegue ver, como já foi dito, né, o nosso gerador do marca-passo, o cabo aqui no átrio, no ventrículo. A gente vê uma cardiomegalia importante, as custas de ventrículo direito, não temos mais grandes alterações em relação a esse raio-x. Agora fica a nossa pergunta, né? Pergunta aqui para os nossos convidados. Diante de tudo que a gente viu, de todos os exames que a gente apresentou, qual o diagnóstico é mais provável? Amiloidose cardíaca e miocardiopatia hipertrófica? Começa com o doutor Tito. E aí, doutor Tito? Olha, nem vou falar que eu falei Chagas. Não, eu acho que... Você falou que o eco resolvia todos os problemas. Falou? Não, eu olhando o caso, assim, eu tenderia mais para miocardiopatia hipertrófica. Eu tenderia mais para hipertrófica. Apesar de todos os outros eu tenderia, mas não sei, realmente eu não tenho como fechar assim. E o doutor Vitor, o que você acha? Tem 60 e poucos anos o paciente, né? Eu tenderia a miocardiopatia hipertrófica também, doutora, pelas informações que eu tive do nós tínhamos um ecocardiograma que o doutor Tito mudou um pouco, né? Mas nosso ecocardiograma tinha apical spare, tinha um septo de 8, tinha mais o quê? É importante falar isso, assim, quando a gente pegou o laudo, claro que agora a gente tem a avaliação do doutor Tito, a gente tinha o laudo da ocasião, né, de 2020, que era um laudo que ele estava com um espessamento, né, um septo de 18, com predomínio de espessamento de septo interatrial. A gente tinha um padrão de strain de 13,8, então um strain reduzido, e no laudo, para a ocasião, eles laudaram como um padrão de apical spare. Então, perfeito. Então vamos em frente. Se tivesse tudo isso no laudo, sua impressão seria de amiloidose? Nesse momento, com 67 anos, necessidade de marca-passo, que é muito comum de distúrbio de condução da amiloidose, um paciente que já tem hipocinesia, que não é tão comum na hipertrófica, e nessa idade, eu sinceramente seria a minha principal hipótese, ainda mais sendo quase simétrico, né, sendo menos assimétrico do que costuma ser, eu pensaria mais em amiloidose para esse paciente. E essa nova interpretação do eco mudou sua visão sobre o caso? Ainda não, nesse momento que a gente vai ter mais exames para frente. Mas se você estivesse vendo pela primeira vez... Neste momento eu pensaria por ser idoso, e a gente está acostumado a pensar muito, né, em amiloidose, eu pensaria mais em amiloidose. Quer dizer, mesmo sem ter... Isso é um negócio importante, mesmo sem ter todas as características ecocardiográficas, você continuaria pensando pensando em amiloidose pelo resto do conjunto dos achados. Coronariopatia, ele tinha? Não tinha. Infarto, ele não, tinha? ele tinha um cateterismo sem lesão obstrutiva e sem histórico de DAC. Entendi. Tá bom.
Bom, na ocasião, né, a gente pensou em amiloidose cardíaca, né, a equipe do setor, e aí a gente prosseguiu a investigação com uma cintilografia miocárdica marcada com pirofosfato. Pedir para a doutora Edileide comentar as imagens. Então, essas são as imagens planares. A doutora Priscila preparou para a gente, mas de última hora não pôde vir. Então, essas são as imagens planares e vocês observam aqui que na área cardíaca a gente vê uma tênue captação do pirofosfato, mas inferior ao externo, mais próximo ao dos arcos costais, né? Então, quando é igual ao dos arcos costais, a gente fala em grau 2, né? Grau 2 e grau 3 são captações que podem estar relacionadas ao diagnóstico de amiloidose, grau 2 e 3. Mas, às vezes, essa captação existe porque está retendo, né, o pirofosfato, que a gente chama de pool sanguíneo. Então, é obrigatório confirmar essa captação planar nas imagens tomográficas. E quando a gente faz aqui na imagem tomográfica, olha que interessante, onde está vermelhinho ali, ela apontou por ali ao lado do externo, tem, que parece ser o septo, uma região de septo, ele tem uma captação um pouco maior e só na região septal. Precisa até sugerir, será que tem um pouco mais de fibrose? Então, a gente não vê o desenhozinho do coração como a gente deveria se fosse realmente um grau 2. E se exclui amiloidose, ou diminui a hipótese de diagnóstico de amiloidose ou de algum tipo de amiloidose? Excelente falar que diminui, porque a gente sabe que a captação costuma ser bem aumentada quando a amiloidose é por transtirretina. Mas nem toda transtirretina. A gente sabe que tem uma mutação que a gente recém-descoberta, que é a F64LEU, que ela pode dar captação grau 0 e ser por transtirretina. Né? Quem mais capta é o wild type, quando não há mutação, e geralmente faz um grau 3 bem importante. Né? E quando a amiloidose é por cadeias leves, a gente pode ter nenhuma captação, mas também pode captar, e por isso que a gente tem sempre que excluir a amiloidose por cadeias leves. Isso é o que eu mais gosto dessas reuniões, é que a gente aprender que sempre vem coisas novas que vão destruindo os paradigmas antigos. Né? Então, ficar muito apegado àquelas coisas que valiam 10, 15 anos no passado, a gente pode acabar fazendo bobagem. Né? Então, acho que a sua pergunta foi assim, torna menos provável a amiloidose ter esse tipo, não ter captado no coração inteiro? Eu diria que sim, menos provável. Bom, agora com o resultado dessa cintilografia, queria saber de vocês, mudaram o diagnóstico inicial? Vocês acham ainda que continua miocardiopatia hipertrófica, amiloidose cardíaca? Doutor Ioná, você acha? Pergunta difícil aqui. Eu acho que a gente ainda está numa situação complexa aqui. Eu acho que agora fala mais a favor de miocardiopatia hipertrófica. Mesmo com distúrbio de condução, mesmo com o aumento da espessura e tudo que foi falado, né? Eu acho que agora está mais para hipertrófica mesmo. E você vê alguma possibilidade da gente resolver esse dilema? Realmente é hipertrófico ou não é? Você pensa em alguma possibilidade? Os exames básicos principais já foram feitos, né? Já tem um EcoStrain, a ressonância não dá para fazer, o eletro. Teste genético talvez ajudasse, né? Mas se ele for negativo, também não exclui, tanto para a miocardiopatia hipertrófica, como no caso de ser uma amiloidose cardíaca da forma selvagem, o fato de vir negativo não significa que também não seja, né? A gente até pode fazer para ter mais um elemento, mas... Está faltando só a relação capa-lambda, né, e a imunofixação de soro e urina, que poderia dar um sentido mal, um pouco, né, pouco. E rastreios familiares poderia ajudar? Também. E tem uma outra coisa que eu queria voltar ao seu primeiro slide, doutora Júlia. É isso aí. Volta ao seu primeiro slide. Vocês lembram da frase de impacto que ela usou? Então, foi muito chique, diga-se. Para a gente desvendar esse caso, na verdade, a gente precisou fazer, então, uma volta ao passado, né? Então, a gente precisou voltar lá no prontuário físico dele desde 1992, para a gente conseguir entender melhor como que era esse paciente, como eram os exames desse paciente na ocasião da admissão, quando ele chegou assintomático e quando ele não tinha ainda a presença do marca-passo. O passado podia ajudar o presente. Justamente, o passado ajudando a gente agora no presente. Então, quando a gente voltou lá no prontuário físico, a gente encontrou, em 1996, um ecocardiograma. Coloquei essa imagem aqui só para mostrar como era realizado naquela época. Edgar Daminello.
Doutor médico do Albert Einstein, que foi residente aqui no hospital, né? E sabe que o Edgar também aprendeu ressonância, né? Fez estágio comigo, né? E na ocasião, lá em 1996, esse paciente ele já tinha um septo interventricular de 18 milímetros, uma parede posterior de 12 milímetros e apresentou um gradiente de via de saída de 42 milímetros de mercúrio. Continuando a pesquisa dele lá no prontuário, a gente encontrou esse eletrocardiograma de 2005. Agora sem marca-passo. Vou colocar o marca-passo, vou pedir para a doutora Mariana comentar esse eletro para a gente, por favor. Agora a gente tem um eletro que ajuda bem mais, né? Então a gente vê que tem aí um ritmo sinusal, tem uma interferência em D2, mas parece que ele tem aquele átrio aumentado, tem aquelas duas corcovas, pensando aí numa possível aumento atrial. Quando a gente não tem a primeira corcova do átrio direito, mas quando a gente corre para V1, a gente vê uma porção inicial do átrio direito bastante aumentada também. Tem o eixo está um pouquinho desviado para a esquerda, mas o QRS está bem alargado, com um padrão de bloqueio de ramo direito. O que chama bastante atenção nas precordiais, além do QRS alargado, é a voltagem do QRS, né? A repolarização está alterada, então a onda T está positiva em V1 e V2, onde a gente esperaria negativa, oposta ao atraso. Em V6, a onda T também está negativa, a gente esperaria ela positiva, e tem sinais aí indiretos de sobrecarga e sobrecarga biventricular. A gente tem o R' em V1, olha lá o V1, a gente tem bloqueio de ramo direito, o R' maior que 15. Esse é um sinal que pode sugerir para a gente uma sobrecarga de ventrículo direito. E nas outras derivações, a gente também tem, inclusive, o R de AVL, maior que 11, e o R também de V5 e V6, mostrando que tem também sinal de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Então aqui a gente tem, parece uma sobrecarga biatrial e uma sobrecarga biventricular por esse eletro. Sim. Quanto você acha a duração do QRS? A duração do QRS, mais ou menos, Mariana? Tá, uns 160 milissegundos. A gente perde um pouquinho o parâmetro lá em V1, mas quando a gente vê em D1, tá pelo menos ali de uns mais de 160 milissegundos, imagina. Por que eu perguntei isso? Porque tem um score de eletro para se pesquisar a doença de Fabry no paciente que tem miocardiopatia hipertrófica. E ele fala, se a duração do QRS é maior ou igual a 140, o paciente ganha 3 pontos. Se tiver bloqueio de ramo direito, completo ou incompleto, ganha mais 2 pontos. Então, esse paciente já teria aqui 5 pontos. Mas se tiver um R em AVL maior do que 11, ele ganharia mais 1. Aí acho que não tem, né? Tem, o R de AVL tem maior que 11. Maior que 11, mais 1 ponto. Então, ele já está com 6 pontos. E basta ter maior ou igual a 2, que torna o diagnóstico de doença de Fabry provável. Mas tem uma coisa interessante, que ele bota assim, se tiver ondas Q em parede inferior, mas não tem Q em parede inferior, né? Não tem Q. Então, eu acho que esse paciente teria um alto risco de ter doença de Fabry, por ter o eletro bem compatível com essa doença. Não sei se é não, vamos em frente. E o eco também, né? Aquele eco de 92 também. Sim, o eco é de uma miocardiopatia hipertrófica, o eco da doença de Fabry, né? Isso é outra coisa, desculpe, isso é outra coisa, né? Ele tinha um eco mostrando doença em 1992. Se fosse amiloidose, a evolução provavelmente tinha sido menos favorável, né? Esse eco não ter aumentado por ser uma doença de depósito, né? Mas o mesmo eu digo para a Fabry. A Fabry é uma doença de depósito, a gente esperaria que aumentasse. Tudo que é depósito deve aumentar ao longo do tempo. Por isso que eu acho que o passado ajuda o presente. Não aumentou nada, então muito pouco provável que seja qualquer doença de depósito, e aí inclui amiloidose, inclui Fabry. Aí uma dúvida que eu tenho, o fato dele ter tido um BAVT na evolução, isso fala mais a favor de Fabry, menos de hipertrófico, né? Porque é mais comum o Fabry. E mais ainda a favor de amiloidose. O Tito está dizendo que pode ter sido Chagas com hipertrófico. Ele é brasileiro, né? Não, só tem um detalhe da contratilidade no eco, é porque na parede inferior e inferior lateral a contratilidade é bem menor, é mais acometida, digamos assim, mais reduzida do que nos outros segmentos, e é mais afilado também. Então talvez tenha tido algum evento que a gente não tenha pegado, mas essa diferença tem mesmo. E eu continuo com hipertrófica.
Você continua, quem quer mudar o diagnóstico, todo mundo está com hipertrófica, acho que a amiloidose ninguém vai chutar agora, né? Paulo, a sua tomografia poderia ter ajudado a pensar em Fabry, não pensar em Fabry, não pensar em... Não, eu acho que eu botaria o primeiro slide, né? Que o motivo do encaminhamento foi por um sopro, né? Então, correndo atrás, achou gradiente, achou a espessura aumentada, então já estava meio na nossa cara que tinha um aumento de espessura que provavelmente estava sugestivo daquele sintoma inicial pelo qual foi encaminhado, né? Então, esses achados são muito sugestivos, o padrão de evolução, juntando tudo, acaba sendo bem mais sugestivo de hipertrófico mesmo. Então, temos um CEP de 1996 e quantos anos depois, 2020, com a mesma espessura, né? Justamente. Para a gente chegar até a conclusão, né? Se era miocardiopatia hipertrófica, a gente achou por bem pedir um teste genético na ocasião, foi em 2021. A gente pediu um teste genético molecular, um painel molecular para a cardiomiopatia hipertrófica. E nesse painel molecular, a gente encontrou a presença de uma variante de significado incerto para o gene da fosfolambam, que é um gene que não é típico, né, da miocardiopatia hipertrófica. E aí, com isso, a gente criou algumas perguntas na nossa cabeça durante a avaliação desse caso. Então, primeiro, se a gente não encontrar uma variante patogênica, exclui o diagnóstico de amiloidose cardíaca, a gente não encontrar uma variante patogênica dos genes clássicos da cardiomiopatia hipertrófica, exclui o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica, e nesse caso, o painel genético não ajudou em nada? Doutora Laís, o que você acha? Primeira opção da resposta, você acha que não encontrar a variante patogênica exclui a amiloidose? Não, acho que não exclui nenhuma das duas. Microfone. Alô? Acho que não exclui. Por quê? Como você falou que poderia ser negativo, né? Exatamente. Doutor Vitor, está aqui atrás dela, a segunda opção, exatamente, tem a forma selvagem que não tem variante genética, né? Conhecida, né? Conhecida. Que a gente não conhece ainda, né? Acho que é mais uma limitação do conhecimento da também, gente, né? Não, mas digo, o fato da genética negativa não exclui, porque a gente não conhece todas as variações genéticas envolvidas na vida, né? E a segunda pergunta que a doutora Júlia fez, doutor Vitor, não encontrar variante nos genes clássicos da hipertrófica, exclui o diagnóstico de hipertrófica? Não exclui o diagnóstico. Poderia não ter alteração clássica na genética. Perfeito. Só 40% a 60% dos hipertróficos, aí sim, bem classicamente, tem uma variante genética reconhecida, né? E a última pergunta, a genética não ajuda em nada, doutor Cícero? Mesmo a genética estando negativa, ajudou. Acho que acabou tirando as doenças mais clássicas, que poderia ser Fabry, alguma coisa que pudesse aparecer. Mas ainda fica sempre a dúvida nas duas, não conseguiu excluir nenhuma nem outra, né? A dúvida ainda fica. Perfeito. Tiago, e você o que acha? O que ajudou a genética? Eu concordo com os colegas. A Júlia também comentou que foi encontrado um gene que eu acho que pode ser uma pista também para o nosso diagnóstico, apesar de não ter achado nada clássico até então. Acho que pode ser uma dica aí para encontrar o diagnóstico do paciente. Perfeito. A gente pode excluir doença de Fabry, que tinha que encontrar uma mutação, né? A gente pode excluir a amiloidose hereditária, isso pode, né? E ele tão jovem assim, com 30 anos, não podia ter amiloidose wild type naquela idade, né? De novo, a evolução não teria sido tão favorável, né? Fica uma dúvida, até o Bruno pode me ajudar assim. Eu nunca tinha visto o cabo de marca-passo no seio, Bruno. Isso pode ter escapado, porque não tem no prontuário nada escrito assim sobre isso, do implante. Isso pode ter escapado, às vezes, não sei, entrado lá, ou existe alguma indicação de implante nessa localização? Eu nunca tinha visto, ficou caprichosamente lá, né? Não é uma coisa comum, já vi isso acontecer, porque na verdade a maior parte dos implantes é feito em projeção anteroposterior. E a posição do seio coronariano em anteroposterior é muito próxima da posição septal, quando você coloca com curva. Então, a maior parte das vezes é acidental o posicionamento, porque o eletrodo que está lá é um eletrodo comum, não é um eletrodo de seio coronariano. O eletrodo de seio coronariano é um pouquinho mais fino e ele é mais leve, então ele é colocado no seio, porque a chance dele deslocar com o fluxo do sangue é menor, porque ele é bem maleável. Em alguns cenários já se colocou eletrodo
na ponta e na via de saída, pensando em ressincronizar bifocal, e já se colocou, talvez tenha sido colocado numa época, num momento que o pessoal tentou ressincronizar usando material convencional. Não sei, ou foi acidente mesmo e a gente está descobrindo agora na sessão, que também é possível. Já vi esse tipo de situação acontecer, de achado acidental numa tomografia em outro hospital, fora daqui. Vamos em frente? Bom, e agora para falar sobre uma revisão que foi feita entre a correlação da miocardiopatia hipertrófica com o gene da fosfolamban, vou chamar a doutora Carolina para fazer essa apresentação. Gente, boa tarde. Meu nome é Carolina, sou residente externa da Beneficência Portuguesa, R2 de Cardio, e agradeço o convite para poder falar um pouquinho sobre esse assunto, que particularmente foi bastante difícil, pelos conceitos de genética terem ficado no primeiro ano, mas eu fui tentar resgatar. Bom, não poderia deixar de começar a falar a apresentação sem dizer, né, no que consiste a cardiomiopatia hipertrófica, né? Bom, tem uma mutação dos genes que codificam principalmente as proteínas do sarcômero, mas também pode acontecer mutações que modificam o disco Z e os controladores de cálcio, né? É uma doença que tem uma manifestação muito heterogênea, que pode ser desde pacientes oligossintomáticos até pacientes com insuficiência cardíaca, mais comumente em pacientes mais idosos, e pacientes com distúrbio de condução, arritmia e morte súbita em pacientes mais jovens, tá? Toda mutação genética é patogênica? Não, nem todas as mutações genéticas são patogênicas, né? A gente tem essa classificação bem autoexplicativa que eu achei no site da Mendelics para que a gente possa classificar, né? E o nosso paciente em questão, ele tinha uma variante de significado incerto, né? Então, vou trazer o caso que eu achei e poder comparar, fazer correlações para que a gente enriqueça a nossa discussão. Achei aqui também os genes mais frequentemente relacionados à cardiomiopatia hipertrófica, né? Mais os genes sarcoméricos, né? Uma boa representatividade, mas como o Vitor bem disse, cerca de 30% a 40% dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica podem ter genótipo negativo. E as outras etiologias que a gente tem que lembrar que são diagnósticos diferenciais, e a amiloidose consta aqui, então foi muito importante trazer esse caso para a discussão. Achei uma outra tabela de revisão, falando realmente dos genes mais frequentemente relacionados, eu já tinha colocado isso no slide anterior, e achei aqui, timidamente, o fosfolamban representado por menos de 1% dos casos de cardiomiopatia hipertrófica. Ele foi descrito numa família, então bem raro, tá? E fazendo a revisão da literatura, a gente encontrou esse artigo, que foi uma corte, né, com 1.064 pacientes que foram testados geneticamente para a gente encontrar a correlação do gene com a cardiomiopatia hipertrófica, buscando o fosfolamban como principal causador, né? O que é o fosfolamban? Ele é uma proteína que se liga aqui do retículo sarcoplasmático, que ela regula negativamente a ação da captação do cálcio, ou seja, ela impede que o cálcio entre de volta para o retículo sarcoplasmático, sobrando mais cálcio para se ligar aqui nos filamentos de actina e miosina, então, intuitivamente, aumentar a contratilidade, tá? Essa é a tabela representativa do estudo, né? O número de indivíduos 1.064, como eu citei, a maioria eram pacientes do sexo masculino, e aqui as outras características, como espessura do septo, positividade de cardiomiopatia hipertrófica, história de morte súbita, né, na família, miectomia cirúrgica, fibrilação atrial, ablação, indicação de dispositivos. Somente um paciente foi encontrado com mutação do fosfolamban na ocasião, era uma mutação L39X, diferente do nosso paciente, mas é raro e acho que vale a pena trazer aqui para a gente poder discutir e poder comparar os dois pacientes. Essa mutação é uma troca da timina pela guanina nessa localização. Quem que é esse paciente que veio tão raramente positivo para gene fosfolamban? Ele é um homem de 58 anos, americano, que tem uma cardiomiopatia septal e apical, que foi diagnosticado aos 51 anos. Ele tinha sintomas de palpitação, ficou 2 anos com atenolol, com medicações comuns, sendo acompanhado.
Depois ele começou a desenvolver palpitações recorrentes com desconforto torácico, foi diagnosticado com uma síndrome de Wolff-Parkinson-White e seu tratamento foi modificado. Continuou sintomático, agora com sintomas um pouco mais preocupantes, né, com pré-síncope e dispneia. Realizados exames subsidiários, também apresentou uma FA, um flutter paroxístico, um BAV, que ele não especificou no artigo qual que era o grau de bloqueio desse caso, extrasístoles ventriculares e TVNS sintomática e foi indicado CDI. Realizou também um eco com fração de ejeção de 68, com aumento para 90 no esforço, um septo bem aumentado de 24, um aumento do átrio esquerdo e também não tinha obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, não era um obstrutivo. Tinha uma história familiar positiva para cardiomiopatia hipertrófica. Na ocasião, a irmã e o neto foram testados com essa mesma mutação. A mãe não, porque ela já era falecida, mas não tinha nenhum relato na história familiar de morte súbita, cardiomiopatia dilatada ou insuficiência cardíaca. Pensando nas outras variações, eles também ampliaram o teste genético para ele, para cardiomiopatia com aparecimento de Wolff-Parkinson-White, para síndrome de Danon e também para Fabry. Bom, esses eram os exames do paciente que foram realizados, o eletro com uma hipertrofia, com uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, com uma onda T, com alterações da repolarização da onda T, e um ecocardiograma mostrando uma assimetria apical, né, no ventrículo e o ventrículo esquerdo dilatado. E aqui os autores foram fazer uma revisão e procurar em outros lugares, outras referências, pacientes que também tinham sido encontrados com o gene fosfolamban, e eles só encontraram numa corte australiana um paciente, era uma mulher, que também tinha um fenótipo de fibrilação atrial. Essa era a única consideração importante que foi feita nesse relato dessa corte australiana. E eles então terminam o estudo concluindo que as mutações do fosfolamban são raras entre pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, que apesar do rendimento genético ser baixo nos testes para cardiomiopatia hipertrófica, pode valer a pena, porque nenhuma dessas mutações foi encontrada em pacientes saudáveis, né? Então isso talvez tenha algum significado patológico que a gente ainda não conheça. E para tentar relacionar a presença do gene fosfolamban com o fenótipo cardiomiopatia hipertrófica e FA, a gente ainda precisa de mais estudos. E para poder comparar, né, para a gente poder fazer um entrelaçado entre o nosso paciente que a gente tem no ambulatório e esse paciente do estudo, eu elenquei algumas considerações que eu achei importantes, como a idade do diagnóstico, a presença de arritmia, a necessidade de dispositivos e a história familiar. Então, o que eu posso concluir sobre isso? Que a gente ainda não sabe se essa variação do fosfolamban está realmente relacionada à cardiomiopatia hipertrófica, e a gente não sabe qual o significado patogênico, principalmente sobre o nosso paciente que tem um achado incerto, né? Então, esse paciente é patogênico da parte 39, né? Mas o nosso da parte 44 a gente não sabe ainda. Então, precisamos de mais estudo. Por fim, como eu e Júlia somos de Santos, então homenageei a minha cidade. Excelente, doutora. Muito bem. Um assunto difícil que a doutora conseguiu colocar aqui em pouco tempo. A fosfolambana desse coração é normal, né? Então, acho que esse paciente, primeiro a gente ia aprender que a gente vai ter alguns pacientes com hipertrófica que a gente não vai encontrar a variante patogênica. Então, esse estudo genético foi negativo, a gente não pode dizer que foi positivo, não. Ele não encontrou uma variante patogênica, mas ele encontrou algo, foi um VUS, né, que a gente chama de VUS, variante de significado incerto, que pode ser que mais para frente seja reclassificado como patogênico e pode também ser reclassificado como benigno. Para isso, a gente precisa ter mais bancos de dados para os que ainda estão a fazer painel genérico dos pacientes. Tem uma vantagem que a gente vai ampliar nossos bancos de dados e vamos fazer essa correlação genótipo-fenótipo se tornar mais fácil, né? Quando a gente tiver mais dados disponíveis sobre o estudo genético. Se a gente pensar que ele passou a ser implementado na prática clínica há pouco tempo, então a gente tem motivos para a gente ter mais dúvidas do que certezas no que diz respeito ao estudo genético, né? O que você acha, Ibrahim? Eu acho exatamente isso. Eu estava lembrando aqui que no final do século/milênio passado,
o pessoal, quando estava na iminência de terminar o estudo do genótipo humano, né, o estudo do genoma, existia uma expectativa de que a gente passasse a controlar definitivamente as doenças degenerativas e que nós íamos jogar a nossa expectativa de vida para cima dos 100 anos, na pior das hipóteses, expectativa que se foi frustrada. E eu acho que esse caso é um exemplo disso, né, assim, do tamanho da nossa ignorância. A gente não sabe ainda quais genes que muitas vezes são a causa e quais outros que são alterados por consequência da doença que a pessoa possa ter, né? De repente, um gene alterado de uma proteína ligada ao cálcio pode se aumentar porque a gente teve um outro estímulo provocado por um outro gene para aquele músculo ser mais hipertrofiado, então isso faz com que se expresse de uma maneira diferente. E essa conclusão e esse final, eu acho que mostra exatamente o que a gente pretende aqui. Não é trazer respostas, mas mostrar muitas vezes o quanto ainda tem de caminho para ser conhecido e que muitas vezes a gente tem que tratar o paciente baseado nos aspectos clínicos, porque ele não era uma pessoa que tinha saúde cardiovascular, tanto é que tinha um sopro, tinha um gradiente encontrado pelo Edgar em 92, evoluiu para BAVT, precisou do marca-passo, então a gente tem que fazer o que a gente pode, sem pretensão de saber tudo e estar sempre disposto para aprender com as coisas que a vida vai trazendo para a gente. Acho caso muito ilustrativo nesse sentido. Pois é difícil, mas se a gente não tivesse toda essa história, não tivesse estudo genético, a gente fica pensando, o eletro é muito sugestivo de doença de Fabry, tem BRD, tem duração alargada, o QRS, só não tem o PR curto, mas tem situações até mais favorecedoras do diagnóstico. Na reunião do time de válvula, Edileide, a gente costuma dizer que as pessoas que fazem score não devem ver pacientes, porque tem, né, Tito, uma desproporção muito grande entre os scores e o que a gente encontra, né? Então, às vezes, eu tenho um pouco de medo desses índices, porque à medida que a gente vai avançando neles, e depois pode ser uma realidade genética. Veja quando ela mostrou aquela tabela de prevalência, como a coisa varia muito ao longo do mundo, né? Então, tem variações e coisas assim que podem trazer surpresas, né, Tio? Que valida o score em cima do doente, né? São casos mais raros, então ele pega só os doentes e vê o que tem de comum nos doentes, mas não comparou com população, na teoria, saudável, outras doenças. Pois é, mas nesse paciente, por exemplo, Fabry tem uma vantagem, o estudo genético fecha o diagnóstico, né? Então a gente tinha como confirmar se era ou não. Nisso então, ajudou, acabou, né? O diagnóstico de Fabry, né? Não tem mais nada, né? Outra situação, como PRKG2 também, LAMP, doença de Danon, são todas doenças que estudos genéticos são decisivas para o diagnóstico. Já o rendimento genético para hipertrófica é baixo, para dilatada também, a gente já não tem um exame que feche, porque ele pode estar negativo e ser. Só para encerrar, se a gente conseguir, o Paul, que é o nosso hacker oficial, ele inclusive vive de explorar bitcoins, se ele conseguir o software para fazer análise de T1 pela tomografia, T1 não, de volume extracelular para tomografia, talvez valesse a pena fazer uma tomografia com contraste desse paciente, que se o volume extracelular não vier muito aumentado, é outro fator que fala contra doença de depósito, né, Paulo? E achei interessante, a gente ficou brigando da localização no seio, mas aí fugiu do septo. Então, a quantificação do mapa T1 no septo, nesse caso, seria bem mais significativo, né, mais relevante. E uma possibilidade, né, em pacientes que têm contraindicação até para fazer ressonância, a tomografia é possível se a gente ter um valor de mapa T1 e volume extracelular que, antes de chegar no estudo genético, a gente já teria até poder para afastar a amiloidose, né? Outro dado interessante desse paciente que a Priscila comentou, que ela não costuma ver esse grau de captação do pirofosfato no septo interventricular. Por que captou no septo? Será que tem mais fibrose? Mas, na verdade, é onde tem mais cálcio que capta o pirofosfato, né? Não fibrose. Eu fiquei pensativa por que no septo, né? Mais um dado. Desde a hora que você mostrou a imagem, eu estou pensando nisso. Você tem alguma explicação, Paulo? Não, sinceramente é interessante, né? Eu não consigo compreender essa situação. E queria perguntar uma coisa para Tito, aproveitando já que estou conversando aqui. No strain, o fato de o eletrodo de marca-passo ter ficado lá no seio, ele tem algum grau de faso positivo, faso negativo, alguma alteração na análise do strain ou totalmente não tem nada a ver? Não. Bom, excelente pergunta, né? O marca-passo ele atrapalha sim a análise do strain se você comparar com uma pessoa saudável, né? Então o strain que a gente calcula, que a gente compara, uma pessoa sem marca-passo, você faz o strain, ele acontece aquela deformação num certo momento de pessoas saudáveis, condução saudável. Se eu passo a entrar com um marca-passo no paciente,
os tempos de condução são diferentes, então, de alguns segmentos do ventrículo, é um estímulo numa nova localização. Então, eu não posso mais comparar, por exemplo, lateral com basal, dependendo de onde eu estou estimulando, porque essa contração acontece em momentos diferentes. Então, pode ser que eu tenha aquela alteração do strain, pode ser que ela seja só por eu estou calculando o strain longitudinal global no pico da contratilidade, só que em alguns segmentos aquele pico é em outro momento. Então, você tem que ver exatamente as curvas do strain. Isso dificulta um pouquinho de você comparar os pacientes diferentes. Então, de novo, o marca-passo não atrapalha se for comparativo evolutivo, não atrapalha, mas se for por segmento, acaba dificultando para você calcular. Doutor Bruno. Nada pessoal com o Bruno, né? Só uma coisa que vocês comentaram bastante mais cedo, eu acho que é só legal pontuar sobre o marca-passo na ressonância, que Paul brilhou ali, o Ibrahim também, falando sobre as indicações e coisas que precisam ser cuidadas. Uma coisa bem rápida, o marca-passo condicional à ressonância começou a chegar no Brasil em 2012, primeiro foi da Biotronic, em 2015, 2017, quase todas as empresas já tinham marca-passo e CDI condicionais. E o que acontece na ressonância, para quem estiver acompanhando, é que a ressonância, o campo magnético da ressonância emite um sinal que o marca-passo interpreta como uma TV. Então, ele interpreta como se tivesse um ritmo ventricular presente o tempo todo. Então, o marca-passo convencional, ele se inibe, então ele para de estimular, e o CDI interpreta como uma TV, então ele começa a dar choque no paciente, só vai parar de dar choque quando ele sair do campo magnético da ressonância. Tem até um artigo que faz um histórico, são raros os eventos, mesmo em marca-passo não condicional, quando você programa ele, a programação que tem que fazer no marca-passo, no CDI, é fazer ele parar de dar choque e transformar ele em assíncrono. Então, ele vai ignorar o campo da ressonância e vai continuar estimulando enquanto ele estiver dentro da máquina. E quando sair, ele consegue ser desprogramado. Alguns têm até reprogramação automática. Hoje, você pode ligar por 14 dias no consultório, o paciente entra no campo da ressonância, o marca-passo CDI se programa para a ressonância e desprograma na hora que ele sai do campo magnético. E outro você consegue deixar ele programado, ele volta ao padrão depois de 1 dia, 2 dias, para o paciente poder ir fazer o exame. Mas todos eles têm que ter algum tipo de programação prévia. Por isso que a questão do compatível, assim, pegou no gosto popular, mas teoricamente seria condicional. Tem uma diretriz da JPR, CBR, do DECA assinadas, que fala passo a passo disso, foi de uns 5, 6 anos atrás. Então, em lugar que você quer mandar o paciente fazer a ressonância e talvez o pessoal não tenha um protocolo, isso já tem mais ou menos publicado, de alguns anos atrás não mudou muito. Em primeiro lugar, o barulho que fez é porque eu estou fazendo um estudo de Takotsubo, queria ver se eu conseguia induzir alguma disfunção em alguém. A segunda é que, apesar disso tudo, viu, Bruno, eu ainda gosto de ter o eletrofisiologista com a gente quando vai fazer o exame. Eu sei que na prática, muita empresa acaba mandando, muita gente acaba indo fazer só com o técnico, mas eu ainda prefiro ter o eletrofisiologista com a gente, porque se der algum problema, dificilmente quem faz ressonância vai ser competente o suficiente para resolver o problema, né? Voltando a esse paciente, temos duas situações que a gente não comentou muito, que é o fato dele ter fibrilação atrial, né, que é muito ruim para o paciente hipertrófico, e ele já está com a fração de ejeção reduzida, não é, Tito? Foi inferior a 50, né? Esse é um critério que a sociedade americana colocou como classe 2, na verdade, mas como fator de risco tão importante quanto síncope, quanto história familiar de morte súbita. Ter uma fração de ejeção inferior a 50 seria um motivo para a gente indicar um CDI para esse paciente, né? Fazer um upgrade de marca-passo para CDI. Então, já é um fator interessante. E a fibrilação atrial, que a gente tem que fazer todo o esforço para a gente fazer com que o paciente retorne ao ritmo sinusal. Esse paciente tem um eletrodo atrial, por exemplo. A gente poderia tentar anticoagulá-lo e reverter essa fibrilação atrial para o ritmo sinusal, que normalmente a dinâmica ventricular melhora muito. Bruno tem bem experiência disso, que ele faz ablação de FA em alguns pacientes meus. O paciente entra com a fração de ejeção reduzida, aí reverte FA, já se percebe uma fração de ejeção melhor, não é isso, Bruno? Sim, a gente teve um caso até seu também, de uma paciente com hipertrófico, que você via a função melhorar em 12 horas pós-ablação. Foi um eco pré-operatório imediato e um logo depois. Só a reversão, apesar de a gente esperar, teoricamente, o ritmo atrial sair do stun da reversão depois de uma semana mais ou menos, agudamente já tem melhora da função só com a sincronia. Acho que todo o esforço deve ser feito para a gente retornar ao ritmo sinusal, né?
Quer encerrar? É o jeito normal do coração funcionar, né? Foi outra reunião sensacional, que a gente aprendeu muito. Queria agradecer a Mariana, ao Paulo, ao Tito, que estão aqui na diretoria e permitem que eu continue participando disso. A nossa chefe Edileide, e dar parabéns sinceros a vocês duas, que fizeram um caso muito bem montado, e a revisão final que foi a cereja do bolo. Muito obrigado, parabéns. Semana que vem está todo mundo aqui Carnaval, torcendo pelo Tito, que vai sair como destaque numa importante escola de samba lá no Rio de Janeiro. E depois, na outra semana, a gente volta. O Dr. Bruno Valdizem também é carioca, deve estar lá, né? É, mas ele vai ser de mestre sala. Não vai ser na Beija-Flor. Obrigada a todos, bom dia.